Doomsday, ele é um dos maiores inimigos que o Superman ele tem. O único monstro que é capaz de fazer o Superman ir ao seu limite, até mesmo também levar ele à sua morte. Doomsday, ele é a personificação da fúria em si, descontrolável do próprio universo DC. Já o seu oponente, o Thor, ele é um dos deuses guardianos, filho de Odin, um dos líderes dos Vingadores mais poderosos que a Marvel tem. Thor é frequentemente chamado para combate envolvendo então universos ou o multiverso em si. Mas quem venceria nessa batalha entre essas duas potências? Muito prazer, meu nome é Thiago, bem-vindo ao quadro Duelo Mortal. Doomsday, como vocês já sabem, né, é uma das ameaças mais temíveis que o universo DC tem. Ele é uma criatura nascida de experimentos cruéis e também evoluiu ao longo do tempo para poder se tornar imune a qualquer forma de ataque que ele tenha sido derrotado antes. Essa imortalidade adaptativa faz Doomsday uma força avassaladora, pois ele também sempre retorna mais forte e também mais resistente após ser derrotado. A sua força pode rivalizar contra caras como Superman, Mulher Maravilha ou qualquer outro peso pesado, até mesmo também Darkseid. Já por outro lado, Thor, ele dispensa apresentações. Um dos principais heróis que a Marvel tem, como o Asgardiano, Thor possui uma força super-humana, cara, rivalizando com algum dos personagens mais poderosos que a Marvel tem. Ele usa sua força para upar ainda mais o seu próprio martelo também, o Mjolnir, né? Que não só aumenta a sua força e também a sua resistência, mas também concede a ele o controle sobre os trovões e também raios. Obviamente que o Thor ele já passou por vários estágios de poder, mas o poder do Thor é algo tão diferente, independentemente se ele usa um poder externo ou se ele desbloqueia do seu próprio poder, do seu eu interior. Logicamente, quando Thor adquire os poderes cósmicos, como o Arauto do Trovão, Galactus, ele fica bem mais poderoso. Mas atualmente, em seu próprio poder é algo que faz parte dele. Além do mais, Thor deixou de ser o Arauto do Trovão. Ele descobriu também que como desbloquear toda a sua força e o poder também da própria força Odin, ou a própria Thor Force, né, dentro dele. Um poder que também está relacionado à sua própria mãe, a Gaia. Esse poder do Thor, ele usou para poder lutar contra a própria entidade que está dentro do próprio martelo Mjolnir. A força do Thor dá ao Asgardiano o poder de milhares de sóis. Thor ele é capaz de girar as rodas do destino, que se conecta com a própria árvore Yggdrasil. Recentemente, ele derrotou MODOK, que está também upado com os fragmentos da Bifrost destruído, onde ele dominou esse poder. Isto foi realidade para poder se tornar o mestre dos próprios 10 reinos. A árvore Yggdrasil, ela conecta 10 reinos, e o 10º reino é Raven, que foi isolado do próprio Odin, por Odin em si. Deveria uma guerra entre anjos e também Asgardianos. Essa é a razão pela qual geralmente é chamado de 9 reinos em vez de 10. O próprio Dr. Eric Silvik disse que a árvore do mundo pode conter mundos infinitos, e esses 9 reinos que eu citei agora são universos em si. Odin logo depois confirmou isso também. E os 10 reinos são basicamente o universo. Eles também têm seus próprios segmentos de espaço e tempo também. Em cada momento, em cada universo, criam dimensões de universos infinitos, onde uma realidade da Marvel já é um multiverso infinito, porque cada universo cria um multiverso infinito, o que coloca todo o universo em si está dentro de um próprio multiverso infinito. E a Yggdrasil, ela já conhece e também abrange o próprio Maibori, o próprio Tribunal Vivo, junto com os 10 reinos citados agora. A grande vantagem que o Thor tem é a sua própria experiência, né, como um guerreiro, e também as suas habilidades, como o Mjolnir, para poder lançar ataques poderosos contra o próprio Doomsday. Os raios e também trovões controlados pelo próprio Thor seriam de um poderio de fogo bem imenso, onde Thor poderia tentar derrubar o Doomsday facilmente. Agora, o Doomsday é uma ameaça imprevisível. Não dá para saber o que ele pode fazer. A sua fúria incontrolável e também resistência excepcional torna difícil de se enfrentar. Mas o Thor também tem uma vantagem que também é bem interessante e também bem resistente. Mesmo que o Thor consiga causar danos no próprio Doomsday, vale a pena ressaltar que ele também é uma criatura imortal, entre aspas, e que ele também se regeneraria rapidamente e também voltaria para poder lutar com mais resistência ou poder contra o próprio Thor.
O Doomsday então, com a sua imortalidade adaptativa, poderia então superar o Thor em uma batalha prolongada. Mas lembre-se que poderia, não quer dizer que ele conseguiria se prolongar ao tal ponto de enfrentar o Thor. Porque vale lembrar que o Thor também pode lutar por bastante tempo. E quando eu digo bastante tempo, é bastante tempo, tá? E é por isso que eu digo que poderia, porque não se deve então subestimar o Thor e também a vontade que ele tem. Imortalidade e também adaptabilidade. Dois deles possuem então a habilidade de se regenerar e se tornar então imune a qualquer forma de ataque, mas isso não torna então ele impossível de ser derrotado. Não. Já houveram ocasiões que ele então foi mandado para uma outra dimensão, desintegrado celularmente e também apagamento existencial. Força descomunal. Doomsday é uma das criaturas, para falar a verdade, mais poderosas que a DC tem, capaz então de causar destruição em uma larga escala e também enfrentar inimigos tão poderosos quanto a própria Liga da Justiça inteirinho. Força divina. Como o deus asgardiano, Thor então possui uma força suficiente para poder enfrentar entidades universais e também além. Durabilidade e também regeneração. Thor tem uma resistência incrível e também pode então se recuperar rapidamente de ferimentos graves. Thor ele é um dos poucos guerreiros que é capaz então de lutar por um longo período de tempo contra então Surtur, uma entidade multiversal que é então inimigo eterno do próprio Odin. Ele inclusive também Thor já então aguentou então por muito tempo o fogo de Surtur. E como comparação, Surtur ele pode então destruir a árvore Yggdrasil, que engloba então vários reinos, vários universos e também a realidade. Ele também então já estão com uma bomba divina que pode então destruir todos os deuses, também deuses da criação. Isso também inclui então Odin e Zeus. Também sobreviveu uma explosão da pedra que pode então destruir toda a criação. Thor também recebeu ataques combinados do próprio Skryr, Galactus e outras entidades também. E todas essas entidades em si, sendo então mais específico o Skryr, ele é então ameaça ao próprio Divine Creator. Também então com a explosão do próprio cubo cósmico, quando então Thanos estava então usando o próprio artefato. Já o Doomsday chegou a quebrar então a própria Zona Fantasma, que é uma dimensão separada, que também se conecta também ao multiverso. Derrotou 1000 Lanternas Verdes e também lutou contra os Guardiões do próprio universo. É importante também ressaltar e também levar em conta que as habilidades e a característica de cada um que tem é diferente. Se o Doomsday for capaz de se adaptar aos ataques do próprio Thor, ele poderia também desenvolver uma resistência à manipulação dos trovões ou ataques mágicos que o Thor tem. O Thor pode então usar o poder que o Mjolnir tem para poder convocar chamas, também energias mágicas, tudo que envolve magia em si. Se ele consegue, ou se ele conseguir atingir o Doomsday, ele poderia causar um impacto tão imenso, tão intenso também no Doomsday, que mesmo que ele tenha uma resistência elevada, poderia sim causar um estrago talvez bem maior do que o Superman já causa nele. Agora, falando mais então na força, ambos têm uma força e também durabilidade incríveis, mas a capacidade do próprio Thor de suportar ataques mais poderosos pode então influenciar também no resultado da luta. Conclusão: logicamente que seria uma batalha como qualquer outra vista que o Thor já teve. Dificuldade extrema, muito sangue rolando e também, claro, Doomsday não poderia subestimar o Thor, assim como também o Thor não poderia também subestimar o Doomsday. Uma comparação seria tipo um Hulk contra o Thor ou Thor contra o Mongog. Lutas intensas que o Thor acaba também tendo, já teve também, onde leva então ele ao extremo. Mas mesmo em lutas como essas extremas, Thor é capaz de superar em diversas ocasiões, se superar em si. E assim como o próprio Hulk, ou mesmo também Mongog que eu citei agora, o Thor já enfrentou e também venceu essas batalhas em diversas vezes. E contra o próprio Doomsday não seria diferente. Na minha opinião, Thor venceria essa luta até com uma certa facilidade, dadas então as devidas proporções de que tudo que o Thor poderia fazer, que é capaz de fazer, principalmente se ele lutar a sério, ele sim conseguiria vencer o Doomsday. Mas e você, concorda comigo? Thor venceria ou você acha que o Doomsday venceria? Comenta aí. Sugira outros duelos também, fica à vontade nos comentários. Se inscreva no canal, valeu, falou e até mais.